Olá, tudo bom? Eu sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa do Colégio Caetano Belloni, e hoje a gente vai falar sobre uma interpretação textual que eu deixei uma proposta para vocês na segunda-feira. Eu pedi para que vocês pudessem pesquisar sobre a vida de Anne Frank. E aí deixei um exercício para você. Deixei uma folhinha com a história dela e que você pudesse aí contar como tem sido os seus dias de confinamento. Como você tem visto que a sociedade, o seu bairro, a sua comunidade tem se portado? Será que todo mundo está seguindo o que foi pedido pelo Ministério da Saúde? Como você tem vivido com isso? Como você tem lidado com os seus sentimentos, suas emoções? E aí, o que tudo isso tem a ver com a história de Anne Frank? Se você estudou, se você pesquisou, você viu que Anne Frank, ela ficou escondida 2 anos em um sótão da empresa do seu pai. Mas por que tudo isso? Porque uma família precisou se esconder. E aí nós vimos que Anne Frank, chamada de Anneliese, Anne era o apelido dela, ela nasceu em 12 de junho de 1929, mas infelizmente veio falecer em 1945. Era de origem judia e ali vivia na Alemanha com a sua família. Ela era o pai, a mãe e uma irmã mais velha, que moravam na mesma casa. Só que naquela época a Alemanha passava por um período terrível, muito desemprego, fome, uma recessão muito ruim. E existia um homem muito mau que comandava aquilo tudo. Era Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, ele era tão cruel que ele considerava qualquer pessoa que não fosse alemã de verdade e que não seguisse tudo que ele considerava puro e verdadeiro, ele considerava ruim e achava que essas pessoas deveriam ser exterminadas da terra. Crueldade, né? Então, por que a família de Anne sofreu tanto? Simplesmente porque a religião dela era diferente. Eles eram judeus. E assim como os judeus, Hitler queria exterminar todos os ciganos, homossexuais, negros, qualquer pessoa que não fossem verdadeiramente arianos. Ele acreditava em uma coisa muito cruel que nós falamos que é uma raça superior. E por isso, qualquer pessoa que fosse diferente deveria ser exterminada do planeta Terra. Muito cruel, né? Por isso que ele é considerado um dos piores homens que já existiram no planeta Terra. E aí, nesse contexto, a família de Anne, o pai dela tinha uma empresa, decide sair da Alemanha quando ela tinha 10 anos e foram morar na Holanda. E lá ele abriu uma empresa. E a Anne vivia tranquilamente, estudava, tinha amigos, eles aprenderam a falar perfeitamente a língua, viviam uma família tranquila. Até que em 1940 a família dela está ali, já tudo ok, mas logo depois o Adolfo Hitler invade a Amsterdã, invade a Holanda. E aí o que acontece? Tudo aquilo que ela já tinha vivido lá na Alemanha, eles também começam a passar lá na Holanda. E aí o pai dela, sabiamente, começou a construir na empresa um sótão preparado, porque se Amsterdã fosse invadida, ele pudesse se esconder com a família dele. E durante todo esse período que eles ficaram lá morando, até que pudesse ser invadido, ele foi construindo todo um local. Eles ficaram ali escondidos 2 anos. Em 1944, infelizmente, a família foi pega. E aí, dentro desse período, professora, como eles sobreviveram? O que eles comiam? Então, o pai dela saía disfarçado às ruas. Ele precisava ter alimentos, precisava levar. E nesse esconderijo, não só a família dela ficou também ali mais uma família, mais 4 pessoas. Ao todo, eram 8 pessoas morando lá por 2 anos. Tinham dias que eles não poderiam falar nada, era total silêncio. Nessa época, os judeus precisavam andar com broche, com a estrela de Davi, essa estrela aqui,
para identificar quem era judeu. E eles foram proibidos de frequentar a mesma escola que todas as outras crianças frequentavam. Eles eram proibidos de frequentar qualquer espaço público que tivesse, qualquer área de lazer, eles não podiam frequentar. Eles eram exatamente identificados para que ninguém pudesse chegar perto deles. E se em algum momento fosse preso, o guarda, o exército, saberia quem pegar. Então, isso é um período triste, um período muito cruel. E ali, nesse tempo que ela ficou escondida, o único amigo dela era o diário, que ela nomeou de Kitty. E esse diário, ela contava todas as coisas para ele. Ela contava sobre a escola que ela ia na época, a escola que ela conseguiu e tinha uma escola separada só para judeus. Ela contava das dificuldades que passaram naqueles dias ali. E o que aconteceu? Em 1944, conseguiram descobrir. Eles achavam porque o pai dela ia visitar algumas pessoas em asilos, alguns judeus que eram amigos. E eles achavam que era por isso, mas na verdade ninguém sabe muita coisa exatamente como chegaram à família de Anne. Em 1944, todos eles foram levados presos. E aí foram levados para o campo de concentração. Campo de concentração, imagine a pior coisa que vocês possam pensar que existiram no mundo. Lugar de crueldade, lugar de dor, de sofrimento. Ali, quando as pessoas chegavam, elas eram escolhidas quem tinha força para trabalhar e quem poderia morrer. E eles iam para câmaras de gases, eles eram torturados mesmo para morrer. Era lugar de dor e sofrimento. Anne, quando foi transportada com sua família, ela foi considerada apta para o trabalho, ela e toda a sua família. Então, ela foi para o campo das mulheres, ela, sua irmã e sua mãe, que depois foram separadas, e seu pai foi trabalhar no campo de homens. E eles tiveram trabalhos dolorosos, fortes. Relatos dizem que os sobreviventes eram pele e osso. Ninguém conseguia ver ali ser humano. E você consegue perceber isso nas imagens que a gente tem na internet. E aí, o que aconteceu lá? Quando Anne foi mandada, ela simplesmente trabalhou por quase um ano. Só que depois eles tiraram ela do primeiro campo de concentração e levaram para outro. E aí, nesse outro foi que ela e a sua irmã pegaram um inverno muito cruel, um inverno europeu, e dali elas foram mortas, sofreram, elas passaram por pneumonia, por resfriados, pela febre tifoide que matou várias pessoas na época. A irmã dela morreu primeiro, ela morreu depois. Não se sabe muito bem sobre a mãe, mas também foi morta. O único sobrevivente foi o pai de Anne. O pai dela, ele conseguiu no final da guerra voltar para casa. E aí ele primeiro descobriu sobre a morte da mulher e depois ele descobriu a morte das filhas. Em 1960, a casa deles, o anexo, virou um museu. E somente em 1980, o pai de Anne faleceu. Até hoje, essa história ela é traduzida no mundo todo. Ela virou um livro, ela virou filme, ela virou domínio público. Hoje, todo mundo sabe dos relatos e sofrimentos pela história de Anne Frank. Lá na Alemanha, uma livraria, uma editora famosa comprou o primeiro diário dela e a partir daí começou a fazer o livro, que hoje todo mundo conhece as histórias de Anne e o sofrimento dela. Eu deixei um trecho para vocês do diário dela, que foi da data de 8 de julho de 1942. E eu vou ler com vocês. Querida Kitty, ontem, domingo de manhã, entre domingo de manhã e hoje, foi como se tivesse passado muitos anos.
Aconteceram muitas coisas. É como se a terra estivesse toda ela transformada. Contudo, Kit, ainda estou viva e isto é o principal. Sim, estou viva, mas não queiras saber de que maneira. É possível que hoje não me entendesse. Por isso, antes de mais nada, vou contar o que passou. Às 3 horas, Henry tinha saído naquele mesmo momento que iria voltar mais tarde. A campainha tocou. Eu não tinha ouvido nada porque estava numa preguiça gostosa, estendida na cadeira lendo. Nisto entrou Margot, toda agitada, e cochichou. Henry, recebemos a convocação para o papai. A mamãe já foi ao lar com o senhor Vandam. Senti um medo terrível. Uma convocação para o papai? Toda a gente sabe o que isso significa, campo de concentração. Vi surgir diante de mim celas solitárias para onde queriam levar o meu pai. Não pode ser, disse Margot categoricamente, quando nos encontramos, as 2 na sala de espera. A mamãe foi à casa de Vandam para combinar se não seria melhor nos escondermos amanhã. Os Vandams vão conosco. Somos, ao todo, 7. Um grande silêncio. Não fomos capazes de dizer mais uma palavra. A ideia de que o pai andava em visita aos seus protegidos no asilo dos judeus, idosos, sem suspeitar de alguma coisa, a demora da mamãe, o calor, a tensão, tudo isso nos emudecia. E de repente tocou a campainha. Disse eu, não abra. A Margot quis me deter, mas nem foi preciso. Ouvimos a mamãe e o Sr. Van falando com o Sr. Harry. Depois que ele foi embora, entraram e fecharam a porta. A cada toque da campainha, ou Margot e eu tínhamos de descer sem fazer o menor ruído. Para ver se era o papai, não deveríamos deixar entrar mais ninguém. Mandaram nós 2 sair do quarto. O Vandam queria falar a sós com a mamãe. Enquanto esperávamos no nosso quarto, a Margot me disse que a convocação não tinha sido para o papai, mas sim para ela. Levei de novo um susto horrível e desatei a chorar desesperadamente. A Margot tem 16 anos e eles obrigam garotas assim a partir sozinhas. Infelizmente, eles querem nos separar. A mamãe tinha repetido as palavras do papai quando me falou em escondermos. Não vamos nos esconder na cidade, no campo, no edifício qualquer, numa cabana. Quando? Como? Onde? Não podia fazer essas perguntas em voz alta, mas andávamos constantemente com isso na cabeça. Amanhã continuo sua Amy. Então essa história vem contar o quê? Da ligação que eles receberam. E foi a primeira coisa que o pai dela soube. Eles descobriram a gente. É hora de nos escondermos. E aí é quando eles foram para o sótão. Como eles descobriram? Ninguém sabe ao certo. Mas Margot era irmã e eles fizeram uma carta de solicitação, de apresentação, para que a irmã dela pudesse se apresentar para trabalhar para o serviço secreto. E isso foi a grande dica, que eles tinham sido descobertos e precisavam se esconder. Uma história triste, né, gente? Imagina, eles precisarem se esconder justamente só por ter uma religião diferente de sua família e ter todo o sofrimento. E com esse exercício, eu deixei 5 questões para vocês. E aí a primeira pergunta, ela faz assim: por que Anne afirma ter demorado a passar tantos os dias? Você vai contar o que eu vou explicar como você vai fazer, tá? Não vou dar a resposta agora, só depois que eu vou responder com vocês. Você vai explicar por que a amargura que ela sentia, por que o que aconteceu ali
para que esses dias pudessem ter demorado tanto a passar. Quando ela começa a carta, ela fala, entre domingo e hoje, tempo parece que não passou. O que aconteceu? Que angústia que ela viveu? É isso que você vai escrever. 2. De acordo com os acontecimentos que estavam ali naquele momento, ela usa um termo e ela fala que o mundo está de pernas para o ar. O que seria isso? O que é o mundo está de pernas para o ar? E aí você vai precisar citar exemplos do que ela estava passando para que ela considerasse o mundo de pernas para o ar. A questão 3 pede para que você explique por que a campainha daquela casa tornou-se um sinônimo de medo. Por que eles tinham medo que a campainha tocasse? O que traria essa campainha? O que poderia ter ali de trás que era tanto medo para aquela família? E aí a questão 4 e 5, ela se relaciona ao conteúdo de português. A questão 4 pede para que você diga se o termo mundo de pernas para o ar é uma linguagem figurada ou uma linguagem literal, uma linguagem real. Ele usou um termo imaginário para poder usar uma linguagem figurada ou uma linguagem real. E você vai explicar o porquê. A questão 5 pede para que você explique, nesse contexto da escrita das cartas, se ela é a emissora ou a receptora da mensagem. E aí, simples. Com as aulas dadas, você vai olhar e com o texto e você vai responder. Próxima aula eu corrijo com vocês, ok? Espero que vocês se interessem e pesquisem bastante sobre a Ana. O livro dela você pode encontrar em várias livrarias e são todos bem baratinhos. Esse daqui custou R$10. Se você puder ter um, aqui tem várias histórias sobre os dias dela, ok? Um beijo e bom estudo!